Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por poder estar com os irmãos essa manhã, abençoado, um dia tão bonito, né, como já foi falado aqui, graças a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos deu, graças a Deus por Ele ter cuidado de nós essa semana. Deus é bom, né, meus irmãos? Nós só temos que louvar o nome dEle por tudo de bom e de melhor que Ele tem feito na nossa vida, né? Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Marcos, a sua família, os nossos amigos que temos aqui, o irmão Roberto, o irmão Marcos, tantos outros conhecidos, pessoas queridas. Deus abençoe os irmãos pelo convite, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer alguma coisa do nosso meio essa manhã, meus irmãos. Assentados mesmo como estamos, eu quero ler com os irmãos, lá onde a irmã ela leu o Salmo de número 46, eu quero ler o verso 7 e o final do verso 11. Enquanto ela falava, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, que eu quero dividir com os irmãos de uma maneira bem sucinta, sendo fiel àquilo que Deus ministrou no nosso coração. O Salmo de número 46, o verso 7 diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Aí ele finaliza aqui no verso 11, dizendo novamente: o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, né? Ele, uma vez mais, ele praticamente repete o que o verso 7 diz, né? A mesma coisa que o verso 7 diz, o verso 11 também diz, né? Aí dentro disso, meus irmãos, a gente quando está prestando atenção no culto, né? Que independente se o culto é um culto de noite, é um culto de manhã, é um culto com muitas ou poucas pessoas, é um culto, né? Que a gente tem que ter no nosso coração o desejo de vir adorar a Deus, né? Já que estamos aqui, não vamos perder a viagem, né? Que nem aquele assunto, né? Já que você vai trabalhar, então trabalhe, né? Então, já que você vai para o culto, então venha para o culto para adorar a Deus, né? Então, Deus, Ele fala com a gente, né? De várias maneiras no decorrer de um culto. A gente percebe que muitas vezes a gente gostaria de ouvir uma mensagem e às vezes não é a mensagem que a gente gostaria de ouvir. Às vezes a gente gostaria que o culto fosse aquele culto avivado, aquele culto pentecostal, mas não é, né? Mas a gente que está ligado no clima espiritual e que entende que Deus, Ele é o dono da igreja, a gente consegue ver Deus falando desde o começo do culto, através dos louvores, mostrando para a sua igreja qual que é o propósito dele naquele culto, qual que é o propósito dele. E eu vejo essa manhã que o propósito de Deus, com tudo que Ele tem falado através dos hinos, através da palavra, é para que a gente venha estar na dependência dEle. Aí você entra comigo, né, nos hinos que foram cantados, você entra comigo na palavra, no testemunho que foi contado, né, em tudo o que foi falado aqui. Então Deus me levou a essas palavras simples, né? O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, né? A gente percebe que na nossa vida, no nosso viver diário, nossa grande desafio, Roberto, da nossa vida, né? Que eu sempre costumo falar, né? As pessoas falam, qual que é o maior desafio que existe na vida? E é uma coisa, para mim, né, o meu ponto de vista, é uma coisa óbvia. O maior desafio que a gente tem na vida é viver, né? Porque dia após dia a gente tem que se superar, nós temos que mostrar para a nossa família, mostrar no nosso trabalho, mostrar na nossa igreja, né? O quanto nós estamos nos esforçando para ser pessoas melhores, né? E dentro disso eu percebo, né, uma coisa que não é segredo para ninguém, não é revelação que só vem do céu, não. A gente percebe que a vida do ser humano, ela é pautada e baseada em momentos alegres e momentos tristes, momentos de dificuldades e momentos que talvez não
tenha tantas dificuldades, né? A gente percebe que tem épocas da nossa vida que parece que está tudo tranquilo, né? Aquele louvor que fala tranquilo e favorável, né? Né? A gente percebe que tem umas épocas da nossa vida que está tranquilo, né, meus irmãos? Que está tudo bem, que está tudo legal, né? Porém, tem aqueles momentos, né, que a gente está se arrastando. Muitas vezes não tem força, muitas vezes sequer para vir num culto. A gente muitas vezes olha para nossa situação, né, e fala: Deus, mas hoje eu não consigo ir na igreja. Hoje eu não consigo dobrar o meu joelho para orar. Hoje eu não consigo levantar a minha mão para adorar o nome do Senhor, porque a gente percebe que a nossa vida, ela é feita de momentos de altos e momentos de baixo. A gente percebe que, como eu falei aqui, quando eu preguei aqui 2 domingos atrás, Deus não dá garantia para nós de que nós, sendo crente, nós não vamos passar por momentos de dificuldade. A palavra de Deus, ela não dá garantia dizendo: ó, você é crente, você vai na igreja, você prega, você canta, você consagra, você jejua, você ora, então por causa disso, você não vai ter dificuldade, não. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, porém a palavra de Deus nos mostra também que todos os dias da nossa vida, Ele estaria conosco. E dentro disso, meus irmãos, eu percebo, né, eu tenho meus 20 e poucos anos de idade, partindo já daqui uns anos para os 30, para a casa dos 30, né, mas nesse pouco tempo de vida que eu acredito que eu tenho, né, esperando que muitos outros ainda venham pela frente, eu percebo, né, o quanto a gente muitas vezes enxerga algumas pessoas que acabam fraquejando no meio da sua caminhada. Algumas pessoas que acabam desistindo no meio do seu caminhar com Deus. Quantas pessoas que, quem sabe, há tempos atrás, ocupavam a tribuna para pregar, para fazer a obra do Senhor, ou quem sabe simplesmente tinha um lugarzinho no banco da igreja ali. E a gente percebe que às vezes as pessoas vão fraquejando, aí quando a gente se dá conta, essas pessoas já não estão mais no nosso meio, né? As pessoas desistiram da sua caminhada, desistiram de lutar, de continuar, quem sabe se esforçando, né? Porque a gente entende que no nosso desafio diário, tem muitos momentos, como eu falei, que a gente está só por um fio. Até as pessoas mais experientes, as pessoas mais maduras, quem sabe a gente conhece, irmão Marcos, chega um momento que a gente se depara com essas pessoas e as pessoas estão falando: olha, Alexandre, eu não aguento mais a minha caminhada, eu não sei até onde eu vou aguentar, até onde eu vou continuar, eu não sei até onde eu vou chegar. Por quê? Porque nós percebemos que o nosso inimigo, de uma maneira tão tão forte, ultimamente tem atacado a igreja, tem atacado os crentes, enfraquecendo. Eu sempre costumo falar que antigamente a estratégia do nosso inimigo era arrancar as pessoas de dentro da igreja, é levar para o mundo, colocar no mundo da prostituição, dos vícios, da bebida, afastar as pessoas da igreja. Mas hoje eu percebo que a estratégia do nosso inimigo mudou. Qual é a estratégia de hoje? Ele quer enfraquecer os crentes dentro mesmo da igreja. Por quê? Ele se importa muito mais que estejamos aqui dentro da igreja de qualquer maneira, levando uma vida qualquer, sem temor no coração, do que nós esteja lá fora. Então eu percebo que o nosso inimigo tem enfraquecido a igreja através dessas coisas, e muitas pessoas se frustram vendo tudo isso e falando: Deus, por que o Senhor tem autorizado, por que o Senhor tem deixado acontecer isso? Mas o Senhor ministra no meu coração essa manhã, que Ele tem para mim e para a sua vida um tempo de um revestimento diferente para a sua igreja. Meus irmãos, eu acredito de uma maneira ímpar e singular, que Deus tem preparado para as nossas vidas algo tão especial vindo da parte de Deus, que eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo é um Deus fiel, que quando fala, Ele cumpre. Aleluia.
Aí olha só que coisa legal. Acompanhando a história do povo hebreu, lá no comecinho de tudo, lá no livro do Gênesis, Deus escolhe um camarada chamado Abraão para ser o grande patriarca, né, do povo de Deus, né? Ele escolhe Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, seguinte, eu tenho uma grande promessa para a sua vida, né? Se você acreditar, né? O que Deus falou para Abraão é o que Ele fala para nós, né? Se você confiar nas minhas palavras, né? Farei de ti uma grande nação, você será pai de multidão, né? Através de ti será bendita todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão, ele recebeu essa promessa, e automaticamente a promessa de Abraão, ele se estendeu para Isaac, que foi seu filho, e Jacó, que foi seu neto. Aí olha que coisa interessante, o Salmo 46, ele fala, não só no Salmo 46, mas tem outros salmos que falam a respeito do Deus de Jacó. Por que fala e se refere ao Deus de Jacó? Porque Jacó, ele foi o pai das 12 tribos, foi ele que foi o homem, né? Jacó, antes de ser Israel, né? Ele que foi o responsável por ter os 12 filhos que se difundiram nas 12 tribos, né? E por isso que fala o Deus de Jacó, porque englobando Jacó, está se referindo às 12 tribos ali, que foi escolhida por Deus, para ser a menina dos olhos de Deus. Então olha comigo isso aqui, todas as vezes que a Bíblia se refere a Deus, ou melhor, a Bíblia se refere ao Senhor de Jacó, ele está se referindo ao Deus de Isaac e ao Deus de Abraão. E olha que coisa legal, por que a Bíblia fala que através de Abraão seria bendita todas as famílias da terra? Olha que coisa interessante, através da geração e da descendência de Abraão, houve Isaac, houve Jacó, houve-se as 12 tribos, e nas 12 tribos tinha uma tribo chamada a tribo de Judá, e nessa tribo de Judá teve Davi, nessa tribo de Judá teve Salomão, nessa tribo de Judá teve Ezequias, que trazendo uma genealogia desde o começo, ela acabou aonde? Em Jesus. E Jesus que foi o grande salvador da humanidade, que nós sabemos, e é por isso, se você não sabia, que Deus falou, ó, através de ti será bendita todas as famílias da terra, porque através da geração de Abraão, nasceu Jesus, que veio para fazer com que todos nós tivéssemos vida. E a promessa que Deus fez para Abraão lá no começo, ela é uma promessa fiel, que fala a respeito diretamente de mim e de você. Por quê? Porque estamos aqui hoje abençoados debaixo da bênção que veio a Abraão. E uma vez que Deus fala ao seu povo, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o salmista não estava se referindo só ao tempo que ele vivia, ele estava se referindo ao século 21 que nós estamos vivendo, ao ano de 2016, neste sábado de manhã. Deus me trouxe lá da minha casa no Pirazinho para falar para essa igreja, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, que luta pelas nossas causas, que cuida das nossas dificuldades, que olha pelas nossas falhas, que olha para tudo aquilo que nós precisamos. Meus irmãos, não é um chavão de pregador, mas eu estou com um sentimento tão gostoso essa manhã, e Deus está ministrando no meu coração, que independente qual é o tamanho da sua dificuldade, o tamanho da causa que você veio para apresentar para Deus, o Deus de Jacó essa manhã está aqui dizendo: eu sou o seu refúgio, eu cuido das suas dores, das suas feridas, porque eu sou o Deus que tem compromisso com a minha igreja. Aleluia! Meus irmãos, como eu gosto de estar na presença de Deus. Aleluia! Os irmãos conhecem aquele hino? Me dá sol maior, por favor. Aquele hino que diz assim: cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E sabe o que eu vejo, meus irmãos? Eu vejo nós como igreja. Eu vejo nós como dependentes de Deus nessa manhã. Cada um com as suas causas específicas. A nossa irmã contou o testemunho dela, da família. A nossa irmã contou o testemunho. Assim como todos nós aqui essa manhã, nós temos algo que nós precisamos apresentar nas mãos de Deus. Nós temos algo que, quem sabe, nós estamos olhando e falando: Deus, eu preciso realmente que o Senhor entre com uma providência. E sabe o que é isso? É a dependência de Deus. Realmente a nossa vida, muitas pessoas têm vergonha e falam: olha, eu não peço nada para Deus, porque eu não tenho direito. Realmente nós não temos direito de pedir nada para Deus. Mas a própria palavra fala: se nós não recorremos a Deus, a quem nós vamos recorrer? Aí eu me deparo com a situação, quem sabe eu e você estamos aqui essa manhã, dizendo: Deus, como eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Deus, essa manhã, Ele é específico falando: se você tiver coragem de olhar e falar de coração, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Pode ser que o milagre não chegue hoje, pode ser que o milagre não chegue amanhã, mas o Deus que é o nosso refúgio, Ele fará com que algo aconteça na nossa vida e virá para a nossa vida o refrigério do Senhor, o renovo de Deus. Eu acredito ainda que servimos um Deus que cura, um Deus que tira enfermidades, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que ressuscita a morte. Meus irmãos, nós servimos um Deus poderoso. Só que é necessário em muitos momentos da nossa vida exercitarmos o que é a nossa fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Quem sabe você entrou aqui essa manhã, meu irmão, falando: Deus, eu não sei mais o que fazer, até onde eu aguento. Mas o Senhor fala: se você continuar caminhando, você vai se surpreender, porque eu ainda posso fazer. Meus irmãos, esses últimos dias, eu tive tantas frustrações assim na minha vida, né? Você consegue mais dar água para mim, Marcos, por favor? Sabe aquele momento assim que eu vou ser bem sincero com os irmãos. Sabe aqueles momentos assim que você, aparentemente, na tua vida, está tudo legal, né? As coisas estão indo. Meus irmãos, não falo isso para mim, vai descer, né? Mas Deus tem aberto tantas portas para mim, para minha esposa, né? Mas ao mesmo tempo que Deus tem aberto algumas portas boas assim para nós estar viajando, pregando a palavra de Deus, vivendo coisas novas, o Senhor Jesus permitiu a gente passar por um estreito muito grande, vendo algumas coisas que assim acabaram nos frustrando.
sabe? Algumas coisas assim que a gente olha e fala assim, como pode uma coisa dessa? Né? E eu confesso aos irmãos, eu quero ser muito sincero com os irmãos, eu costumo falar, eu gosto de ser sincero quando estou pregando, meus irmãos. Isso enfraqueceu de uma maneira, assim, que eu cheguei a ponto de ser abalado. A ponto de chegar dias que eu dobrava o joelho e não tinha força nenhuma para falar nada. Só falava, Deus, e aí? A ponto de alguns dias eu acordar de madrugada, com a minha esposa orando por mim, com a mão na minha cabeça, falando assim, Deus, fortalece ele. A ponto de eu acordar algumas vezes de madrugada, e conversar com Deus, falar, Deus, o que o Senhor está querendo mostrar para mim a respeito, ou através de tudo isso? Sabe o que eu consegui entender com tudo isso, meus irmãos? Ainda estamos no olho do furacão, conversamos ontem, né, amor? Mas eu consegui entender com tudo isso, meus irmãos, que Deus, Ele não faz nada em vão na nossa vida. Que tudo o que Deus permite, quando nós estamos caminhando na direção de Deus, existe um propósito específico para um amadurecimento, para um crescimento, porque a palavra de Deus nos instrui dizendo que o que acontece hoje nós não sabemos, porém o futuro revelará todos os propósitos de Deus através das nossas situações. E por que eu falo isso para você essa manhã, meus irmãos e minhas irmãs? Eu não sei qual é aquele momento que você está passando, assim como você talvez não saiba o momento que eu esteja passando, mas eu te digo, e sem medo de errar, se você aprender a confiar em Deus da maneira que você tem que confiar, você vai ver o Deus de Jacó fazer algo novo, fazer, meus irmãos, o grande, o soberano, através da nossa vida. Aleluia. Ai, a sora calavandaraia. Meus irmãos, eu acredito na minha geração, eu sempre falo isso, eu acredito que meus dias não vão se cessar nessa terra, até eu ver a glória de Deus de uma maneira plena na nossa vida, e eu divido essa palavra hoje com vocês, dizendo, nós veremos a glória de Deus, porque sabemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que luta por nós, que caminha conosco. Aleluia. Aleluia. Chorou, remandaraias, candalábias. O Senhor Jesus diz ao meu coração que está descendo essa manhã com fortalecimento para a nossa vida. Chorou, mandaraias, candelaras. O Senhor Jesus está dizendo ao meu coração que Ele está trazendo um renovo para a nossa vida. Talvez você entrou aqui essa manhã como eu, triste com situações que vêm trazendo grandes tristezas para a sua vida, mas eu falo para você, o Deus de Jacó, que cuidou do seu povo até hoje, é o Deus que continuará sendo o seu refúgio, continuará cuidando, continuará zelando, porque agindo Deus, ninguém impede. Como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia! Sinta o Espírito Santo do Senhor essa manhã, dando um abraço em você, trazendo algo novo para o seu coração. Meus irmãos, eu não tenho medo de errar, e eu profetizo de olhos abertos, que o nosso Deus essa manhã é poderoso, para surpreender a sua vida hoje ainda, quando você chegar na sua casa, eu profetizo que vai vir novidade de Deus, porque Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Tu és fiel, meu Deus, Tu és fiel, Jesus. Eu te amo, Pai. Neste momento, junto com a sua igreja, Pai, eu quero que você feche os olhos comigo. Levante a sua mão, por favor, se você puder.
Deus, estamos aqui, Pai amado, rendendo graças ao Senhor, Pai. Estamos aqui declarando que nós te adoramos. Estamos aqui declarando que nós confiamos no Senhor. Estamos aqui declarando que o Senhor é o nosso refúgio, Pai. E eu quero determinar que nessa manhã não será uma manhã em vão na sua presença, Pai. Sairemos daqui novos, renovados e cheios de Ti, sabendo que o Deus de Jacó é o Deus que nos chamou, nos escolheu, que cuida, que é o nosso refúgio, é o Deus que trará um tempo novo para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os irmãos para ficar de pé, por favor. Aleluia. Irmãos, eu não costumo fazer isso, mas eu quero convidar os irmãos para fazer algo diferente. Com autorização da direção dos irmãos aqui, da igreja. Quero convidar todos os irmãos que estão aqui essa manhã para vir aqui à frente. Todos vocês que podem. Vamos fazer um negócio diferente. Eu acredito assim que a gente precisa vir quando a gente sente, né? Mas eu estou sentindo de Deus hoje de fazer algo diferente. A palavra de Deus, ela fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus nos ensinou, Roberto, coisas lindas, Ismael, né? Jesus falou para nós que é muito melhor nós darmos do que receber. Que melhor é servir do que ser servido, né? E eu tenho certeza que essa manhã tem muitas pessoas que entraram aqui com dificuldades para apresentar para Deus. E eu quero convidar você, nós devemos estar em número par aqui, né? Se não tiver, não tem problema, te dá um jeito. Mas eu vou pedir para você escolher uma pessoa que está perto de você e você vai orar por essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa e essa pessoa vai orar por você. Vem aqui, Ismael, do meu lado. Vem aqui do meu lado, você vai orar por mim e eu vou orar por você. E nessa oração, meus irmãos, pode ficar em 3, não tem problema não. E nessa oração, eu quero pedir para você que você não peça nada para você, mas abençoe essa pessoa que está do teu lado. Porque muitas vezes eu aprendo através da palavra, dos ensinamentos de Deus, que a bênção vem para nós quando nós desejamos mais a bênção para os outros, né? Então eu quero, em nome de Jesus, essa manhã, levantar um clamor junto com os irmãos, onde nós vamos pedir pela causa dos outros. E isso, meus irmãos, pode gerar um grande movimento no céu. Como eu tenho certeza que já está gerando, e eu acredito que o Espírito Santo do Senhor essa manhã vai surpreender a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir pelos nossos irmãos essa manhã, que estão apresentando uma causa, Deus, a Ti, que estão, Deus amado, precisando, Deus, de refúgio, precisando de refrigério, precisando de milagre, Deus. Em nome de Jesus, essa manhã, Pai, eu desejo que o Senhor faça em dobro na vida do Ismael, que está aqui do meu lado, na vida dos meus irmãos que estão pedindo um pelos outros, Pai. Eu tenho certeza de algo, o que é, Deus? A certeza que eu tenho é que o Senhor não deixa um filho seu desamparado, uma filha sua desamparada, Deus. Eu profetizo que o Deus de refúgio, que o Deus de Jacó essa manhã vai nos surpreender de uma maneira ímpar, de uma maneira singular. Deus, eu abençoo a vida do Ismael, eu abençoo a sua família, o seu ministério, a sua vida pessoal, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro bênçãos sem medidas na vida dele, Pai, assim como eu declaro na vida de todos os meus irmãos que estão te buscando essa manhã, Pai. Eu profetizo para a honra e glória do seu nome que nós experimentaremos o sobrenatural de Deus. Ore,
Eu declaro falência, Pai, de todo trabalhar do nosso adversário contra a sua igreja, contra a nossa vida, Pai. Está caído por terra, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Irmãos, volte para o seu lugar. Só o irmão fica aqui, por favor. Os irmãos podem voltar. Irmãos, eu estou encerrando, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, Senhor. O Senhor acredita num Deus que fala ainda? O Senhor acredita num Deus que revela? Você acredita num Deus que hoje, quando você estava vindo para cá, você falou: Deus, eu preciso de uma coisa nova na minha vida. Irmão, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, tá? Mas eu acredito no Deus que fala. E o Senhor Jesus diz a você que ainda é tempo, que ainda há tempo. E o propósito de Deus na sua vida não é uma vida sentada num banco escondido. O Senhor Jesus diz ao meu coração que por esses dias Ele vai preparar uma situação para você e para a tua casa, onde Ele vai tratar algumas coisas que precisam ser tratadas há algum tempo já. Só que tudo o que vai acontecer é para crescimento, fortalecimento e o mais importante, despertamento. Você acredita no Deus que fala? Que está falando com você? Então se prepare, porque se você aceitar o que Deus tem para você ainda, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida ainda. Você acredita nisso? Irmãos, vamos orar para o nosso irmão, que pode ser sentado mesmo. Qual é o nome do senhor? Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha olhar pelo nosso irmão Roy, Pai. O Senhor é um Deus fiel, poderoso, que fala, Deus, orerás, o que? Chorevandela, suricandalavaraba, surenaraia. Pai amado, o Senhor sabe o sentimento que o Senhor colocou no meu coração a respeito da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que toda ferramenta preparada do nosso adversário venha cair por terra, e que a partir de hoje o Senhor Jesus, grandes coisas opere na vida dele. Eu declaro falência de todo o trabalhar satânico, e de todo o levante, Pai, dele vai cair por terra, e grandes coisas acontecerão através da vida do nosso irmão, Pai. É o que nós te pedimos, declaramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão. É uma bênção, tá? Meus irmãos, Deus abençoe. Ore por nós, que a gente é carente das orações dos irmãos. Deus abençoe.